3, 2, 1. Olá pessoal, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Aqui estamos com o meu fiel escudeiro, né? Eu sou o fiel escudeiro do meu querido cavaleiro. Estamos aqui hoje com um cara que fez parte integrante da minha vida por muito tempo, um grande amigo, um grande parceiro, uma cabeça brilhante, um cara que se aventurou aí comigo na área de design, se aventurou comigo nos eventos e hoje ele faz carreira solo tanto na música quanto na restauração de veículos antigos. Estamos falando de Sandro Marcasso. Olá, olha aí. Então, você foi essa responsabilidade. Faltou falar uma coisa. O cara é tão multifuncional, evoluído, que ele é plateia e entrevistado ao mesmo tempo. Ele estava na plateia aqui do... Quem não assistiu, assista, tá muito bom. Pra quem não sabe, eu sou o Sombra. Ele é o Sombra, ele vale por 1.500 espectadores. Esse é o Lombardi. Exatamente. Cara, não vou contar como é que eu fazia todas aquelas palmas. Isso é um segredo do negócio. Legal, obrigado pelo convite aí. Tá gravado, hein, cara. Agora toda vez eu vou ouvir agora isso aí tem escapatório. Então, Sandro, você tá, né? Medalha. Atualmente você tá na Motor Studio, né? Você tá com quanto tempo você tá de oficina, cara? Com a oficina... 10 anos. 10 anos já passou, cara? 10 anos. Que eu comecei esse processo, né? Voltado realmente para a oficina, que não deixou de ser uma coisa só, que era um hobby, uma coisa única minha, assim. Comecei a atender, assim, outros amigos que viraram clientes. 10 anos. Até um pouquinho mais, até assim, né? É que aí não era Motors, ainda era só eu aí, meio carreira solo e tal. Era você, e qual era a máquina sua? Qual lá? Qual era a máquina sua para você chamava de sua, que você cuidava, que transformou o negócio? Na verdade, assim, jogando aí no tempo até para explicar um pouco aí da história aí de quando eu conheci o André, o gosto por carros e tal, essa coisa, o brasileiro gosta de carro e tudo mais, mas assim, o gosto por carro antigo, coisas antigas, é meio uma coisa já, sei lá, minha já de criança, né? Meu pai gostava também um pouco e tal, era um cara super humilde e tudo mais, um cara que trabalhava em obras, pedreiro, encarregado de obras e tal, mas ele vivia fazendo os negocinhos dele com carro, então eu viajava com ele pro interior, né, num final de semana, e aí procurava algum carrinho e tal, que ele achava que valia a pena dar uma levantada. Então viajava no sábado, trazia o carro no domingo, ele passava a semana arrumando o carro. No próximo final de semana o carro estava ajeitado na porta de casa e tal. Ele desmontava pecinha por pecinha, dava um polimento e tal, dava o jeito dele. Mas o carro levantava, né, a moral. E via de regra, no domingo, até a hora do almoço, o carro estava vendido. Então eu curtia isso, porque era legal. Então eu conhecia estradas diferentes, cidades diferentes, né, localidades diferentes. Carros diferentes. Isso para uma criança, né? É uma sensação fascinante, né? fascinante. Então assim, só que eram carros bem populares, né? Que estava dentro do nosso orçamento dele da época. Então, Fusca, o pessoal fala, você gosta de Fusca? Eu costumo falar assim, que cor? Né? Porque, assim, a gente falava em casa que a gente não mudava de carro, a gente mudava de cor. Então o Fusca teve, sei lá, inúmeros anos e cores. Aí Brasília, Corcel, Chevette, né, Opala, um ou outro e tal, os carros maiores. E aí esse gosto ficou, né, por carro. Meu pai era um cara assim, tinha um gosto musical muito focado na questão de anos 50 para 60 e 70, dentro da cultura norte-americana que foi difundida no país. Então, ele gostava de algumas coisas brasileiras, mas muito específicas, poucas coisas, então, mas era muito... Jovem Guarda, você fala, não? Jovem Guarda, então, ele não era um cara tão ligado assim em Jovem Guarda, um pouco assim de um ou outro artista, mas ele era Beatlemaníaco, assim, tal. Pô, legal, uma influência bem bacana, né? E aí curtia muito Bee Gees, já na década de 70, então ele era aquele cara que ia buscar LP na difusora, e ele, junto com a irmã mais nova dele, eles tiveram um restaurante no centro, hoje é o centro antigo, mas era o centro de São Paulo na época, né? Então, tiveram muito acesso aos artistas da Jovem Guarda, que faziam... não foi nem um palavrão isso, né?
a lanchonete ficava próxima, acho que é uma de alguma rádio, alguma coisa assim. Então havia uma frequência grande nessa lanchonete deles aí, de Vanderlei, Jerry Adriane e tudo mais. Eles tiveram esse certo contato durante um tempo. Mas não era muito a praia dele. A praia dele realmente era mais... ele era um cara muito ligado assim, à melodia, né? Então, ele gostava de rock and roll, aí, sei lá, hoje a gente fala de rock and roll clássico e tudo mais. Mas era uma coisa assim, dentro dos títulos que eram divulgados aqui, né? Difundidos aqui, uma coisa, outra que ele conseguia diferente. Também era uma época de difícil acesso, né? Você primeiro que não chegava tudo aqui, né? Não era todo mundo que também sabia tudo, que ouvia o lado B e tudo mais. E aí eu peguei isso dele, e essa história, né, de que a geração seguinte está bem alta e tal, quer fazer diferente, eu comecei a me aprofundar. Então, poxa, ele gostava de Beatles, mas qual é o álbum que o senhor mais gosta? Então eu fui procurar conhecer os outros álbuns. E aí então eu não fui indo para frente da década de 70 para 80, 90 e tal, óbvio. Ouvia as músicas de rádio que eram contemporâneas da época, né, quando comecei a sair para uma danceteria, uma coisa assim com os amigos e tudo mais, para não ser um ET, mas a minha sede, vontade, ela foi para trás. Então eu ficava em casa na madrugada, né, com o receiver ligado, caçando programas na rádio que tocassem músicas mais antigas. E na época tinha 1 ou 2 programas. Sim, tá falando de começo da década de 80, né? Tinha Eldorado. Eldorado. Tinha depois de 89 tinha os canais específicos da Rádio Rock. Não, mas tinha outros, cara. Tinha 2 programas na cultura. Excelsior, a máquina do som. Não era Excelsior, cara. Não, Excelsior não, talvez mas assim... a Alfa, não lembro se Alfa já tinha Alfa, não, né? A Eldorado tinha bastante. Eldorado tinha. E aí tinham programas que faziam décadas. Né? Daí você começa a entender como é que o disc jockey fazia na época, década de 50 e tal. Então é aquilo, até a tela de vocês aqui, o do cassete, que é até uma expressão que eu uso muito aí, zoando, né? Do cassete, né? Do cassete. Você ficava ali ligadão, né? No teclado do tape deck, né? Pra não entrar a voz do locutor, né? Ou alguma propaganda para editar a música, né? E até depois de um tempo, olha que parada louca, conhecendo um outro amigo, aí já conheci o André, aí já era no colégio no 2º grau técnico, que a gente fez desenho de comunicação juntos, com outro amigo, que era o Silvio, né? Silvio. Baita. Ele parecia meio o guitarrista do Queen, né? Eu acho que era cabeludão, assim. Mas até mais Jimmy Page. Jimmy Page, é verdade. Parecia mais o Jimmy Page, é verdade. Magrão, né? Um cara com conhecimento, assim, bem profundo, assim. A gente tá falando do começo dos anos 90 e ele era totalmente avesso a qualquer coisa nova. E ele era chato, né, cara? Culturalmente. É engraçado, na Led Zeppelin eu fui um admirador, depois virei. Não, mas esse foi tardio. A gente tava com 17, 18 anos aí. Eu demorei pra engatar com Led Zeppelin. A hora que eu engatei, eu falei, gente, isso aqui é coisa do outro mundo, né? É um som. Forte, né? Muito forte, potente. É um som forte, potente. Mas tem nuances, é legal, né? Então o que eu ia falar do Silvio é que assim, eu fazia um método juntando 2 tape decks, e com ele já fazia isso de uma maneira mais avançada ainda, que a gente foi sacar e aprender depois, que era um método de redução de gravação com fita cassete. Então você conseguia fazer camadas sem ter uma mesa de edição. A gente conseguia fazer. Então a gente meio mixava uma música com a outra da rádio e tudo mais, conseguia sobrepor algumas coisas para cobrir quando a chamada da rádio, a vinheta da rádio, né? A gente era artesão de fita pirata, né? Isso aí, cara. Então assim, aí eu comecei a montar uma coleção e comecei a conhecer mais década de 50, década de 60, década de 70, né? Conhecer um pouco mais de nomes que fizeram parte dessa história da música, já é a música moderna, né?
até é bacana falar aqui, vocês tiveram um papo aí com o Branco Bernardes, eu pude estar de sombra e assim, é um papo gostoso de ouvir, assim, né? Tem muito conteúdo para fluir, né? E quando você entra nessa cultura moderna, na música moderna, aí já é essa avalanche, né? Já é a mídia atuando, já saiu daquela coisa do clássico. A gente já entrou em produção de massa. Produção de massa. É outra. E aí você consegue sacar, quando você vira meio ET, né? De algum assunto, de alguma música, você começa a ficar meio cabeção, você começa a sacar que também nessas décadas existia a produção de massa, mas tinham expoentes e tinham também artistas que eram muito bons, mas que eles já eram alternativos, né? Então hoje ficou em alta, teve filme e tudo mais, fala-se aí bastante de Johnny Cash, mas o cara tava lá desde a década de 50. Pois é. Entendeu? E quando que se falou de Johnny Cash aqui há 30 anos atrás? Né? Ninguém tocava. Não é verdade? O Johnny Cash deve fazer até muita coisa ruim pra sobreviver, inclusive, né? Não é ruim, mas coisa popular, por assim dizer, né? Mas eu acho que era a vibe dele. A vibe dele também, eu acho que se você pegar na média. Na verdade, ele não abriu mão da vibe dele. Exatamente, eu tenho a mesma impressão. O que eu acho lá em Nashville é o cara de Nashville. Sim, ele é um cara, ele é um dos caras americanos. Ele é um dos caras, é isso aí. Ele é um dos caras da indústria americana, porque o volume de produção que ele tem é uma coisa maluca. Exatamente. Né? Eu acho que ele não abriu, isso eu acho bacana, ele não abriu mão de fazer tudo que ele quis fazer. É isso aí. Você pode achar o que ele faz bom e ruim, ele não. Ele fez. Eu não conheço a história dele assim a fundo, né? Não sei de particularidades, mas eu acho que assim ele tem umas particularidades. Parece que ele também ouvia Brahms. Então não sei. Quando fazia amor, ele viu o podcast nosso e usou essa questão aí do lado mais erudito dele. Mas eu acho que assim, ele era uma personalidade forte, né? Ele não abriu mão do estilo dele para a música e nem do estilo de vida dele. Então, acho que ele passou por vários momentos e ocasiões, porque realmente eu acho que ele era um cara que se colocava, né? Voltando um pouco, né, aí a história, né, a gente começou a falar aqui de carros e tal, e eu entrei na história da música e tudo mais, das fitas cassetes. Ele, no caso do Johnny Cash, então assim, não abrindo mão do estilo dele, tanto de tocar quanto de viver, então eu acho que ele também foi um cara meio tirado de lá. Ficou ultrapassado. Voltando pro Johnny Cash e carros, automóveis, ele seria o Fusca. Eu acho que o Johnny Cash seria um Buick. Seria um Buick, mas que não muda, né? No sentido que não muda. Ele tem uma fachada mais forte. Aquela grade, né? Aquela grade icônica dele. Exatamente. E, Sandro, e daí acabou que você, hoje em dia, você foi pra trás-mente mais ainda, né? Perdão. Você fala na parte de música, né? Você acabou indo pro blues, então, né? Naquela época, você tinha programas que falavam até de década de 50. Você não ouvia quase nada da década de 40. Era difícil. Não tinha. Ou você conhecia alguém que tinha esse conhecimento, né? E até assim, não é pra ficar chovendo no molhado, mas se você vinha de uma família humilde, década de 70 e 80, cara, não dava pra comprar disco todo mês. A gente tá falando de uma evolução hoje do digital, que tem tudo aí fácil à mão, né? Spotify, sei lá mais o que. Pô, que legal, né? Que legal. A questão é como você usa essa ferramenta. Nós nunca houve escala, né? Não tinha escala, o Brasil não tinha escala, não tinha energia elétrica, não tinha meios de você produzir para ser barato. O primeiro LP que eu ganhei de presente, ele tá guardado comigo até hoje em casa, cara. Aquilo era um troféu. Então, assim... na década de... começo de 80, que eu tava indo pra essa praia aí, 80, final de 80, comecinho de 90 aí, nos conhecemos no colégio. Né? Aí depois começou o CD e tudo mais, né? Então, eu comecei a ter um pouquinho mais de acesso, né? E conhecendo, pô, os caras, mas e aquela base daquela música, naquela trilha sonora daquele filme? O que é isso? Pô, eu gosto dessa música, eu gosto desse estilo, eu gosto dessa sonoridade. Eu sempre gostei da sonoridade da combinação da guitarra com a gaita e tal, essa coisa do violão. E aí você vai conhecer Led Zeppelin, você vai conhecer Eric Clapton, Cream, esses caras que meio fuçaram no blues ali. Aí você vai entender que os caras
Os Beatles vieram assim um pouco disso, mas eles vieram mais já do rock and roll lançado norte-americano, Little Richard, essa praia e tal, Elvis, né? E aí, logo na sequência eles. Mas esses caras que vieram na década de 70, eles foram cavucar algo mais antigo na cultura americana. No folk também, até um pouco do europeu. Eu falo assim, eu tive uma influência violenta do... Oh meu Deus, do... Olha, deu um branco só de falar agora. Caramba, vai. Mas continue. Segue. Bernardo Isolda. Não. Coisinha. Gente, loucura. Deu uma coisinha em você. Então, aí eu fui buscar isso. Pô, o que é isso? Pô, isso daí é Robert Johnson. Pô, quem foi Robert Johnson? Aí fui lá estudar um pouquinho. Aí o Silvio era um cara ligadaço nisso. Então a gente, começou a trocar muita figurinha, né? Ele tinha uma discoteca legal pra caramba, ele tinha já bastante material, assim. E aí eu fiquei cabeção nesse assunto também. Aí nessa época, conheci o André no colégio, tal, 89, 90, foi 90 para 91, acho, né? Isso, daí eu resolvi ter o meu primeiro carro, que foi um Chevrolet 51. 1951. O primeiro carro. Meu pai era engenheiro, gostava de pegar uns carros velhos pra consertar, ele tinha Gordini, tinha Dodge, né? Meu pai teve muito Dodge. E daí resolvemos encarar a situação. E como era difícil naquele tempo, né? Então o Bel Air 51 foi o primeiro automóvel assim, que a gente realmente, de fato, pusemos as mãos e desmontar para-choque, grade, aro de farol, blá blá blá. Mandar procurar uma área. E vai procurar profissional na área para fazer e tal, não sei o que na época já era difícil, hoje então nem se fale. Então, foi um carro que assim, tomou uma surra. Mas ele andou, conseguiu concretizar o projeto, o carro andou. Conseguimos andar, alguns fazer o carro andar. Parava que era uma beleza. Parava que era uma beleza, né? Isso. E aí, depois desse tempo, já no final do curso de desenho, nós já engatamos, a gente montou a nossa primeira empresa, foi a Braque Produção Visual Gráfica, que começou como Estúdio Porão, porque era no porão da casa do pai do André, né? E aí a gente começou no porão da casa, fazendo uns trabalhos de ilustração, essa coisa toda e tudo mais. E aí essa coisa do carro foi caminhando junto. O escritório começou a dar certo. Depois de 2 anos e tudo mais, o André veio, tirou o pé do carro antigo e ele enfiou na jaca. Com aquele barulho na cabeça. Eu fui realmente contaminado com a ferrugem. Não havia Zibart que dava jeito. Mas vamos trabalhar, né? Precisa comer muito feijão aí pra conseguir uma coisa. Mas eu acho que uma coisa de virada que eu percebi em você, que foi, você gostava de carro antigo, mas quando você pegou a história do Mupper, foi quando a gente conseguiu ter acesso à internet no nosso escritório, a gente já não tava mais no porão, e daí você passava várias madrugadas, eu lembro você passando madrugada fuçando site de carro, daí que você descobriu que tinha Barracuda, daí você descobriu qual era o carro do Vanishing Point, qual que era o carro do filme X, do filme Y, do Bullet, daí você começou a ficar meio aquela mesma cultura que você tinha uma fonte. O mesmo laboratório que eu fiz com a música, dentro do que eu tinha acesso, eu entrei nessa loucura também dentro do mundo do antigo mobilismo, né? Então o escritório prosperou na época, né? Conseguiu fazer muita coisa legal. E aí é isso que ele falou, nós começamos a ter acesso à internet. Ninguém tinha acesso à internet do nosso hall. Nem nossos professores não sabiam do que se tratava. Então, nós éramos um ET. E aí eu entrei de cabeça, que eu falava pra filha, pô, mas caraca, você vai ficar mais aí e tal. Eu falei, cara, só que virou minha religião. Não, foi tão louco que a primeira viagem dele, ele foi pra Nova York. Uma cidade chamada Carlisle, que eu lembro até hoje. Na Pensilvânia. Na Pensilvânia, daí ele foi lá, desceu no aeroporto de Nova York, foi pra Carlisle, fez a feira, voltou pro aeroporto. Falei, em Nova York, não deu tempo. Falei, puta que pariu. Passou o cara não viu nem Estátua da Liberdade. Essa história vitoreta, é legal, dá um podcast essa viagem. E foi isso, na verdade foi assim, o escritório já funcionando, né, dando certo. Aí o meu primeiro automóvel foi uma picape Chevrolet 1956, uma Marta Rocha. Eu consegui juntar um dinheirinho, meu pai também juntou e falou, não, vou te ajudar a você comprar o primeiro carro.
Domingo, 6 horas da manhã, eu já tinha ido na banca comprar o Estadão, eu já estava com a página aberta na mesa na hora do café. Outras marcas e realidades. A geração nova não tem ideia do que era, era comprar um jornal chamado O Estado de São Paulo, o Estadão. O primeira mão. Onde ele era extremamente... Era um tolete. Era um calhamaço. Onde a área de classificados, a gente está falando de 120, 140 páginas. É isso aí. Né, daquele papel imenso, né, quando não era mais, às vezes, exatamente. Né, só para você escolher automóvel / telefone. Telefone também era uma loucura para você ter uma linha que você alugava o telefone e tinha que declarar imposto de renda. Telefone era dote de casamento, era uma coisa maluca. Você vai casar, você já tem telefone. Beleza. Né? Saudade dos telefones. E você tinha os imóveis, né? Mas era um calhamaço sensacional. Então, procurar carro no jornal. No jornal era uma coisa genial, né? Porque assim... o meu carro, na verdade, eu procurei dando rolê, né? Eu achei o meu carro dando rolê. E tinha a feira que tinha no... E a gente fazia isso também. Pegava o carro e ficava rodando os bairros. Tinha áreas na cidade que o pessoal inteiro se reunia, né? Pra vender. Os caras do Discovery Channel que celeiro, só que era celeiro. Acontecia um encontro no Shopping D, no Center Norte. Era um domingo por mês, uma coisa assim e tal. E a gente frequentava bastante esses eventos, a gente ia. Aí tinha também na frente estava começando na frente lá do Pacaembu também. Só que não era exatamente carro antigo, né? Era tinha os caras que tinham os carros de boy, era meio misturado, né? Isso, mas aí as terças-feiras eram as terças antigas. E assim, é bacana assim, porque você você teve uma atuação sem crise, existencial, como muita gente, aparentemente, como muita gente teve. De entrar no digital, trabalhar no digital e perdendo, e por falta de aptidão ou de conhecimento, de mexer no manual, mexer em coisa mais de verdade, coisa de verdade, não coisa não. Manual, tudo é de verdade, na verdade. As pessoas, mas assim, você manteve esse trabalho manual, você não perdeu a origem da aptidão, do conhecimento, de mexer com a matéria. Não. Muita gente abortou. Sim. E está 100% digital. Nós tivemos o grande privilégio de conhecer fotocomposição, fotolito. A base, né? A construção. Fazendo prova de impressão. A galera que trabalha hoje mal leva a saber isso. Então, isso a gente aplicou isso em todos os sentidos. E você fez isso em mídia, você fez isso na forma de trabalho de design, você fez isso na parte de automóvel. E hoje a gente está num momento que é assim. A gente está num momento onde a tecnologia pulverizou quase tudo, você tem a opção de não se envolver com nada e ter tudo gourmet na tua casa. Tudo. Simultaneamente tem uma volta absurda das pessoas por coisas orgânicas, manuais e artesanais. Sim. Isso para você já é sensível dentro do que você faz? Essa procura e essa possibilidade de fazer... Tá se abrindo mais mercado para você para fazer isso? Na verdade... Eu não sinto uma alteração em ritmo de trabalho da atuação da oficina hoje por conta disso. Talvez porque nós já estivéssemos inseridos nesse universo. Tá. Nós estamos vivendo, para as pessoas que vivem nesse universo, nós estamos vivendo um período muito escasso de mão de obra especializada, tanto que a gente está começando a desenvolver mão de obra dentro do nosso pequeno universo ali e tal, da oficina. A gente tem um time enxuto, legal, que são pessoas com bastante experiência de mercado, né, de faixa etária até um pouquinho diferente, mas não muito distante, mas está começando a surgir uma geração mais nova interessada no assunto. Isso eu tenho notado. Isso. E a gente na verdade, tem contato com isso, né? Hoje tem 3 colaboradores, né, na oficina, assim, que são abaixo dos 30 anos e que estão empolgadíssimos em se desenvolverem nessa área de atuação, que é da mecânica, da funilaria, da preparação e pintura, da restauração. Gostam da coisa mesmo, de pôr a mão na massa, entendeu? Então é bacana ver isso. Mesmo assim, a gente está vivendo toda essa outra vertente, querendo descartar tudo, né? Que é o carro elétrico e tudo mais e tal. A gente não sabe muito bem onde é que vai dar. A gente ouve um monte de opiniões, um monte de guru falando, mas acho que ninguém sabe a história que vai nos contar. Tudo vai coexistir, né? E eu acho que assim,
tudo tem um espaço para coexistir, exatamente, funciona, mas a gente tem que... Algumas coisas na vida precisam ter forma, cheiro, sonoridade. Você precisa ter tato. Textura. Então, assim, quando você pega alguém que nunca teve contato com esse mundo do carro antigo, porque até então o que ele pode ter ouvido, se dentro do universo que ele vive, casa ou escola, grupo de amigos, uma coisa assim, todo mundo tem uma condição muito boa financeira e já vive num mundo já migrado, completamente para o digital. Então sempre tem um carro ultramoderno em casa e tudo mais, e já está andando num carro elétrico conceitual, alguma coisa assim. Essa pessoa não teve a relação. Malemar sabe qual é o cheiro da gasolina, sabe? Quando para abastecer no posto, olhe lá, porque muitas vezes não abaixa nem o vidro do carro, né? Quando uma pessoa dessa tem o contato com um carro, né, e aí esse carro emite uma vibração, um som, e ela sente essa emoção no deslocamento, é automática a conexão. É engraçado, né? Bacana. Porque você passa a fazer parte do ambiente. Você não está só passando pelo ambiente. Você se sensibiliza a partir de realmente ter sensações, né? Isso entendeu? É vida real, né? É o que real, vocês estavam falando aqui da música clássica, ou falando de música, o que pode se tornar clássico, né? Eu até estava pensando alguns dias, poxa, por que você tocou no assunto? Pô, mas não vai popularizar mais essa música clássica? Não vai ter acesso? Por que deixou de se produzir esse tipo de música e tudo mais? O cenário mudou. Como é que o cara vai compor sobre o amanhecer do dia quando ele abre a janela e ele vê uma parede? E não só isso, como é que ele vai... Eu acho que existe uma sonoridade, né? Nessa cena, nesse momento. Mas é diferente de você abrir a janela e você ver um vasto campo, o sol nascer. Você não ter o excesso, não ter o excesso te dá a condição de você fixar mais alguns elementos. Exatamente. Né? Não, outra colocação que você falou, se você depende de mão de obra, você imagina um maestro sinfônico. Ele precisa de 40 caras, cara. Teve um episódio que aconteceu aí. Você tá entendendo? Você vê como é que o paralelo há um mês atrás, igual, cara. Teve um episódio que assim, uma amiga nossa do colégio também de desenho, que hoje ela mora fora do país, a Carol, né? Até tinha tentado chamar o André, onde eu estava trabalhando no evento. E ela me mandou uma mensagem, ela falou: sei que você pode me ajudar, estou com uns amigos que vão chegar em São Paulo amanhã, todos são músicos acho que da Sinfônica... Eles eram holandeses, acho que era a Filarmônica de... talvez lá de Amsterdã, alguma pode coisa ser, assim. Né? Mas enfim, era de alguma cidade. Eles estão aí para um evento e tal, né? E eles vão ter 1 ou 2 dias vagos, eles queriam conhecer um pouco da cidade e tal. Será que você poderia encontrá-los, levá-los em algum lugar aí, né? Pitoresco aí da cidade, para eles conhecerem e tal. Claro, sem problema, posso se bater a agenda, né? Mas eu falei, caraca, o que eu vou conversar com esses 3 gringos, cara? Os caras estão acostumados a tocar nos lugares maravilhosos, uns teatros assim, porque aí ela me passou o contato de um deles, eu pude ter acesso a um pouco do conteúdo do cara, né, no Instagram. E fiquei encaradaço. Não, vai dar certo, amanhã vamos encontrar. O cara foi super receptivo. No final das contas, eu levei os caras para passear no Mercadão Municipal. Falei, vocês querem? Sei lá, eu acho que assim, um monte, meio óbvio. Mas para eles não é óbvio. Eles não têm mais esse acesso ao Mercadão. Eles não têm mais... A hora que eles viram lá uma pilha de bacalhau, por exemplo, sendo vendida a granel, o cara falou, cara, isso não existe mais. Isso lá vem um campo. Os caras dando fruta. O que aconteceu é que a gente andou meia hora, 40 minutos no Mercadão, os caras provaram tanta fruta que a gente nem parou para sentar para tomar café. Não, e eles sentiram os nossos cheiros, os nossos sabores, tudo tinha sabor. Né? Aliás, é uma coisa que eu gosto muito quando eu viajo, é ir no mercado. Eu adoro o mercado local, cada mercado. É lá que você tem um pouquinho de acesso
onde é que você se meteu. Exatamente, o jeito verdadeiro que aquele pessoal vive, né? E você, dependendo do lugar que você vá hoje em dia, você não pode tocar nem na fruta, você não pode. E ela tá tão bem disposta, a fruta, que você fala, cara, eu não quero desmanchar esse cenário. Aquilo parece até um mocap, né? Tudo... Poxa, não tem mancha, uma banana sem mancha. E na grande maioria das vezes não tem sabor também. Também não, porque quanto mais manchada, mais sabor. Eu descobri isso. Tão pasteurizada, coisa que, né, não tem. Mas foi super bacana. A gente acabou dando uma boita de uma caminhada no centro antigo de São Paulo ali, levei os caras para o Largo São Bento, Líbero Badaró, passamos em frente ao municipal, depois para almoçar. Foi legal demais. E aí os caras conversando e falando um pouquinho de música clássica, não tenho muito conhecimento nesse assunto, gosto, admiro, né? Mas conversamos legal, conversei um pouquinho, minha praia é mais o blues, o rock and roll, essa coisa e tal. E aí, cara, a gente passou um dia, uma tarde incrível, batendo um papo com uns caras que eu nunca tinha visto na vida, né? 2 deles eram contemporâneos a mim e o outro acho que um pouco mais velho. Cara, sensacional. Então, assim, coisas que o mundo digital pode viabilizar, porque 30 anos atrás essa amiga teria que ligar, fazer uma ligação, será que vai dar certo, como é que vai encontrar os caras, teria que ser uma coisa muito mais eu acho que tudo você ganha e perde, né? Você não tem como, você não tem mensurar, e você não tem época melhor ou pior, você tem que se adaptar com o que você tem, né? Então, assim, você tem a facilidade de abrir a partir de aplicativos hoje em dia, você tem uma profusão de coisas. E aí entra uma coisa que eu ouvi outro dia, desculpa, que foi o grande problema dos relacionamentos hoje em dia são os aplicativos, porque eles não facilitam. Porque o excesso te dá uma dificuldade tão grande de escolha, e você fica com tanta aversão de frustração, que na primeira coisinha que você achar que não está satisfeito, você vai ver o outro. Exatamente. Então você vai ver o outro. E você estende isso para todo tipo de consumo via aplicativo. Se você vai abrir um aplicativo de comida, sem citar nomes aqui, quem quiser vai ter que pagar por publicidade, propaganda. Exatamente. Quem quiser te ouvindo pra gente, estamos abertos. Podemos até receber a comida podemos até receber o pedido de vocês aqui. A quinta série não sai dele, você percebe? Né? Você vê aquela profusão de opções de pizza, de hambúrguer, e todo mundo tem a mesma cara, as fotos são parecidas, porque o fotógrafo acho que foi o mesmo. E agora? Você perde o discernimento, né? Você vai perdendo. Tá tudo parecido, os carros estão parecidos. Você perde o discernimento, você perde até a vontade. A vontade, exatamente. Perde o tesão, né? Literalmente. Cara, porque aí você senta num restaurante que a pessoa vai realmente preparar um prato que você pediu do cardápio, né? E você fica impaciente porque ele está demorando 10 minutos, 15 minutos. Ou né, aquela viagem que você fazia para o teu pai final de semana para comprar o carro, que você não sabia o que ia encontrar, porque essa é a verdadeira viagem. Você não sabia nem se você ia chegar. Anos 80 eu fiz uma série de... Você não sai de casa para ir até o mercado sem colocar o Waze. Não. E você pode morar do lado, não importa, você vai botar aquilo. Exatamente. Final dos anos 80 eu comecei para Trancoso, eu fui numa sequência de anos, quando lá não tinha energia elétrica, não tinha nada. Primeira vez que eu fui, eu pedi o carro emprestado pro meu pai, eu falei que eu ia pra praia. Você vai pra onde? Vou pra praia. Vou pra praia. Ele não perguntou que praia que era, eu fui cair na Bahia, fiquei lá quase 2 meses, né? Menos, 40 dias, 40 e pouco. E a viagem para mim daqui até lá foi sem qualquer... Eu sabia onde eu ia chegar, mas eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar no caminho, onde eu ia dormir. Né? Você nunca havia ido até lá. Nada, não tinha passado do Rio de Janeiro. Você não sabia o que você ia encontrar, você sabia ler placas. Eu sabia ler placas, e mesmo assim eu lia com uma certa dificuldade, porque a gente saímos alterados e chegamos alterados. Então assim, vamos... a vaporização da gasolina. Exatamente, tem esse problema, líquidos sólidos. Então assim, era uma viagem de descoberta full time, onde você... E eu botei uma regra no carro que era assim, nós não vamos ligar o ar. E nós não vamos usar fita, nós vamos usar rádio. Mas por quê? Primeiro eu quero me adaptar ao clima. É a única concessão que eu faço. Estou levando o carro, estou botando a gasolina.
e eu quero sentir o ar e quero ouvir a música. Não, eu tô levando. Tô levando. Tô cagando. Calor, meu cara, que esse adaptar. Vamos viajar pra Vladivostok, seu filho da puta, fazer o Lago Baikal. Eu falo uma coisa pra você. Todo mundo chegou sem sofrer até a Bahia. Foram lógico, a carro era seu, tinha que voltar com 4 dias de viagem. Incluindo até o sotaque, né? As pessoas devem ter assimilado o sotaque, porque você vai mudando a rádio, bicho, você vai pegando. E as músicas locais? No final dos anos 80. É legal. Cara, e outra assim, a viagem, a ida demorou 4 dias, 4 noites, porque a gente foi parando, esse lugar é legal, vamos dar um tempo. Né? Então assim, todo mundo chegou, ninguém sofreu com o calor absurdo da Bahia, tá todo mundo aclimatizado. Você se aguentar dentro de um carro, você aguenta qualquer coisa. Então assim, foi um tratamento, foi aquele autoconhecimento. Você viajar num forno, aí você chega na Bahia, você tá bem. Então, mas você chega daquele lance de viagem, o carro, o pneu que fura, você tem que conhecer o carro, se o carro der problema. Você tinha uma relação absolutamente sensível com todos os elementos da viagem. É isso aí. A comida, seu estômago ia se adaptando a... era uma maluquice. Você tinha que perguntar no posto onde é que estava outro posto. Exatamente. Cara, foi uma viagem sensacional. Itaúnas, Sim. Quando a gente foi, tinha uma pousada que estava em construção. Pousada do Coelho. E já estava lotada porque já tinha uma pessoa. E os outros 2 quartos não estavam. E a gente tirou uma família. A família saiu para a gente dormir, para receber uma grana extra. E participamos do forró local. 6 anos depois tinha 20 lugares com forró, porque aquilo explodiu em poucos anos, né? Sim. Mas assim, foi toda uma experiência de... Você falou do cheiro da gasolina. Cara, a gente sabia o cheiro... Mas bebia muito? Opa, todo mundo. Não, você. É a pergunta aqui do nosso... É a pergunta do nosso técnico aqui. Todo mundo. Quem bebia mais? Lá o pessoal era... Na verdade, o carro estava fumando tanto quanto... Eu lembro que era uma Paraty que fumava óleo, gasolina, qualquer coisa. Qualquer coisa. Em Itaúnas... Já era Paraty Flex. Opa, Total Flex. Que não podia ligar o ar. Em Itaúnas tinha uma pinga que tinha uma planta dentro. Né? Não era pleonasmo. Não era pleonasmo, não era o nome. Como é que era o nome da planta? Cara, sério, aquilo lá qualquer um aprende a dançar forró depois de 4 doses daquilo. É mesmo. O pé sai arrastando, nem que você não queira, sabe pra você? Parece filme. O pé vai. Né? Então, assim, mas era um ambiente muito bacana, porque você era obrigado a conhecer tudo que você usava, inclusive. Eu tinha que conhecer esse carro, que ele não podia quebrar, porque se ele quebrasse não tinha. Exato. Eu tinha que conhecer tudo. A gente vive agora um período da contemplação, né? Eu tenho essa máxima. Acontece qualquer coisa com o seu carro, o máximo que você pode fazer é abrir o capô e contemplar. Porque você fica olhando aquela capa plástica. Não tem a menor ideia de fazer. Pode ser até bonito, é bacana, mas por onde eu começo? O que eu posso fazer aqui? Tem vezes até que tem uma capinha especial que você tem que acionar, que abre uma tampinha para você tirar a tampa do reservatório de água. Então, assim... óbvio, a evolução do design e tudo mais, tá tudo ok, tudo ok. Legal. Agora, você pregar que é mais legal entrar num veículo, óbvio, andar num cacareco que quebra tudo, que na maioria das vezes, no caso de um carro antigo, é o mais comum, mais usual, porque você restaurar um veículo de cabo a rabo e deixar ele apto à funcionalidade dá muito trabalho. São muitas peças. Não é só uma... Até a década de 80, mesmo, até o final de 80, você comprava veículos parados em garagem, então você fazia uma revisão. Você trocava um filtro de combustível, um filtro de óleo, trocava o óleo, água, uma vela, tal. Acabou, o carro saía andando normal. Ele era um carro que estava guardado há alguns anos. Funcionava. Agora, esse material se deteriorou mais. Se você encontra um carro parado na garagem hoje da década de 70, 60, tudo já deteriorou um pouco mais. Mas você consegue fazer voltar a funcionar. E se você tiver bons componentes, ele vai funcionar do mesmo jeito. O carburador, ele não vai dissolver. Agora, com o nosso combustível atual, infelizmente, ele pode dissolver. Muito ataque, muita água, mistura, muita química e tudo mais. Então, os componentes antigos, eles sofrem. Mas se você regula e tem um combustível bom, ele vai funcionar perfeitamente. Por quê? É a lei da física. Você pode mudar qualquer coisa no mundo, mas isso você não vai mudar. Né? Vai injetar, vai decantar, existe ar, vai misturar, se tiver faísca, vai explodir.
vai virar, vai dar certo. Se tiver lubrificado, ele não vai quebrar. Ah, simples assim. Se não tiver ressecado, Entendeu? Então esse papo, é obsoleto, eu não sei o Não. quê, blá, blá, blá. Hoje a gente vive a obsolescência programada. Tem carros aí, tipo Land Exatamente. Rover aí, com carros aí de Tava- R$1 milhão que o Você cara... vai falar pra mim que o legal... Joga no lixo. eu estava vendo uma matéria que é assim, né? Não sei se você já viu falar disso, que a obsolescência hoje em dia, tudo está programado, tudo ficou mais frágil, porque tudo está sendo feito para durar 15 anos. Então, assim, se está certo tudo para 15 anos, os carros estão padronizados por causa disso também. Sim. Você não vai fazer o teu carro para durar 30. Tua peça é para durar 30, porque não é para durar 30, porque o carro não vai durar 30. Né? Então é isso mesmo, né? Pega um carro de 15 anos, agora, vai comprar um carro de 15 anos de No uso, que 2000, realmente né? foi 2010, né? 2010. É um carro 2010. Não dá. Entendeu? Você usa, tá? Assim, porque ele tá cheio de eletrônica, Agora, né? A embarcado. quantidade de manutenção dele é muito alta. Aí eu falo pra você, vai restaurar esse carro. Não tem Vai arrumar esse carro, vai melhorar esse carro. É difícil, porque a grande maioria das partes são plásticas. Não, e tem eletrônica embarcada que se você não achar o componente, é danoso. Então, os carros, por exemplo, do começo da década de 80 importados já tinham uma miscelânea de peças Então, entre é correto o elétrico, o eletrônico, o vácuo e tudo mais. É dificílimo, entendeu? Tem coisa que é assim, bem complicado de você conseguir recompor. E aí os carros da década de 90 ainda vai, tem essa moda super aí, o pessoal... É correto pensar o assim, GTI, o GT, GTS, fala, Escort e tudo mais, você ainda deixa esses carros perfeitos. Né? Agora os carros 2010, 2015 e tal, também não que tem que restaurar, porque eu acho que não é o caso. É correto pensar que até o início das peças eletrônicas, até o período das peças eletrônicas, tudo que tem é possível ser refeito, mantido por longo prazo. Tudo que vem depois dos eletrônicos, a gente tem que pensar em obsolescência, em pegar o próximo. Até no eletrônico, porque os componentes eletrônicos que são Era meio fabricados padrão, era meio standard, hoje, né? também, e hoje o que você tem também não tem. Tem muita coisa eletrônica de muita qualidade, óbvio. Mas não é para sobreviver. Você não para você repor nesse mercado, porque ele também é muito restrito, muito pequeno, aí a qualidade é bastante questionável. Né? Agora, você vai restaurar um veículo da década de 70, 60, 50, aí ele já é um veículo mais parrudo, ele já é mais... as coisas são mais pesadas. Se você restaurar um Maverick, um Dodge Charger, ele vai funcionar por mais 20 anos, 30 anos. Se tiver combustível, ele vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. O Fusca Se for bem feito, vai funcionar bem. Né? Vai funcionar, entendeu? Não tem essa. Não tem essa. E não adianta, assim, é óbvio, eu vivo isso, então assim... É legal entrar num carro ultra moderno, sem nenhum barulho, silencioso. É legal, lógico que é legal. É uma delícia, fazer uma viagem confortável, segura e tudo mais. Segura, eu não posso dizer porque eu não sou engenheiro de desenvolvimento e nem, não sei, a gente quando compra um carro, a gente não tem essa prova de que aquele carro que nós estamos comprando, porque ele é zero, ele é seguro. Por exemplo, um carro hoje, se ele é elétrico, ninguém questiona a fabricação desse carro, a construção. Ninguém fala mais nada. O importante é ser ele elétrico. Você não vê um chassi de um carro elétrico. Você não sabe como é a suspensão de um carro elétrico. Isso deixou de ter importância? Como é que é o freio do carro? Não, mas é elétrico, é tudo ótimo, é tudo bom. É tudo melhor. Você sabe que eu vi numa reportagem... Ele tá levando todos os louros tecnológicos, ele tá... E não é. Aí, mas você está querendo ir contra a tecnologia. De jeito nenhum, eu acho que tem a sua utilidade. Até porque não é novidade. Não é a primeira vez que fizeram carro elétrico. Exatamente. Então, o primeiro carro que surgiu foi elétrico, né? Exatamente. E não foi para frente. Na verdade, eu vi até uma reportagem, pessoal, o grande problema é o seguinte, é uma mudança que vem com muita forçação de barra. Ela não é uma evolução, não é natural, ela é estimulada, ela vira é ideológica, né? E daí o pessoal fez essa coisa do carro elétrico. O carro elétrico tem uma coisa que é muito bacana, que ele tem um centro de gravidade muito baixo por causa daquele monte de bateria que faz um peso danado. Então isso é ponto positivo. Só que aconteceu o seguinte, eles fizeram uns test drives na Europa, e a Europa tem muito autobahn e estradas francesas de alta velocidade, autoestradas, dividida com guardrail. A gente no Brasil tá cada vez mais muro, mas eles têm muita coisa com aquele trilho lateral, né, aquele guardrail. O que acontece? Ele faz um efeito guilhotina no carro.
todo aquele peso de baixo passa por debaixo Exatamente. daquela altura do guarda-reio, que tem mais ou menos 1 metro de altura, né? Porque ele é feito para bater na altura do para-choque, né? Só que como está no chassi, o carro meio que ele é cortado de cima a baixo, como se fosse uma espátula raspando um bolo, assim, muito doido isso, cara. E aí é o seguinte, né? É elétrico, tá ok, tá bom. Ah, mas o carro a combustão dá problema. O carro a combustão, porque usa combustível, pode pegar fogo. Eu nunca presenciei um veículo a combustão em boas condições de uso, né? Qualquer coisa que você usar que está deteriorada, ela pode ter problemas. Mas um veículo em combustão, em boas condições de uso, eu nunca vi um veículo desse andando pegar fogo. Não, e a gente não teve tempo também de ver a quantidade de bateria que vai ter. Você vê o carro, a pessoa está dentro do carro dirigindo e o carro pega fogo, cara. Não, isso é. E não tem quem apague. Mas eu acho assim, a gente vive um momento histórico, onde a quantidade de inimigo externo e a interdependência de todo mundo, sabe, criou uma situação meio paranoica, onde você tem, principalmente quem trabalha entre estados e grandes corporações, interesses muito parecidos. Sim. Muito parecidos. A massificação, né? Então você tem ideologias supranacionais se formando, que alguns chamam de globalismo, você pode dar o nome que você quiser. Eu prefiro chamar de ideologias supranacionais. E você tem alguns que são mais libertários. Espera aí, o mundo não é assim, né? Então você tem essas outras de Estado, e você tem hoje em dia estados, como a tecnologia pulverizou e ficou muito fácil, muito acessível, virou commodity. Você tem uma China e outros estados grandes, que eles podem ter vantagem competitiva com isso, porque eles podem centralizar o investimento e forçar o investimento de massa. Forçar a tendência. Ninguém para ele força a tendência. Eles estão forçando vender um veículo elétrico, porque o que eles têm mais lá para explorar é lítio. Lítio e cobalto. Então, assim, mas ninguém fala disso. Fizeram a lição de casa bem feita, fizeram. O impacto ambiental, que é uma mineração, é muito maior do que é super bonito. Nossa. Agora, isso muda uma geopolítica. É maravilhoso de se ver. Isso muda uma geopolítica. E assim, daqui a pouco a gente vira a lua. Não falta muito, em alguns lugares não vai faltar muito, não. Então assim, a gente está vivendo esse negócio, e você pega uma juventude que não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho de aprender, de ver, porque toda a parte digital para ela, quer dizer, ela quer ter trabalho, mas que seja no digital, que seja nessa outra circunstância. Que também parte de uma ideologia, de uma massa supranacional. Né? Mas aí é maluco isso. Tudo chega num momento de que fica exaurido, rola um cansaço. E aí surge essa galera nova do orgânico, do handmade. Você lembra qual a pior matéria que a gente fez? E aí entra o conflito. Eu produzi, olha que bacana que é o artesanato. Você lembra a matéria mais inútil que a gente fez? Por que inútil? Desculpa, Newton. A gente tinha uma matéria que, quando a gente chegou com o computador, a gente falou, pra que a gente fez isso? Até ajudou porque a gente mexia um pouco e tal. A gente tinha letras e cartazes, cara. A gente teve aula de letras e cartazes. E hoje caligrafia virou uma febre, né? Virou um tranco de caligrafia. Aí, graças ao Mr. Steve Jobs, né? O cara conseguiu traduzir uma coisa que... Mas voltou o lettering. Voltou o lettering, isso aí. Né? Você entra num café, isso que eu tô te falando. Em qualquer lugar, não é isso? E a galera tá fazendo letra. Não, então, agora essa coisa de letrista, de letra. Não, é engraçado, né? De pessoas que fazem caligrafia. Você sabe qual coisa que eu vi da sua área? Muito legal, cara. Tem uma menina que ela é TikToker. Olha os dois rolês se baseando aí. E ela faz o quê? Ela faz reparo de trucks, mas ela na verdade, de picapes. É uma menina, uma loirinha americana, e ela sozinha fica mexendo em picape, customizando, tal, etc, etc. Virou uma febre, porque ela é muito bonitinha, tal, etc, loirinha padrão americano. E daí nas feiras, um cara pediu pra ela assinar e ela tava com... É esmeril aquela lixadeira? Uma esmerilhadeira, eu já vi ela... E ela assina na tampa da... E ela faz uma letra fantástica, assim, uma letra corrida, assim, bonita mesmo, tipo... E ela faz com esmeril na picape, cara, e daí virou se você tem uma assinatura dela na sua tampa, a picape valoriza uma grana. Então são os dois rolês, cara. Mas tem um japonês aí que o cara tá famosíssimo aí no mundo, que ele customiza Porsches. Que os caras têm medo dele. E ele é bastante excêntrico e tal, já teve aqui em São Paulo até um evento com ele. Então você leva o seu Porsche lá
e ele olha o carro, tal, você paga por isso, por essa customização, ele faz tudo à mão, e aí você é um Porsche que você tirou aí e tal, se você quiser, você deixa na mão dele, e ele corta os paralamas, alarga os paralamas, ele tem um jogo de roda com pneu do estilo que ele acha que vai combinar mais com o seu carro. Que nem aquele indiano lá de Bangladesh. Ele lá. faz a vedação do paralama com o dedo, com silicone, ele parafusa esses flares nos paralamas do carro com um parafuso autoblocante, coisa que, por exemplo, se o cara trouxesse um Porsche, ele jamais ia entregar para eu fazer ou para qualquer outra pessoa de uma oficina especializada aqui fazer. Mas o cara, ele criou esse momento que é a mesma coisa de levar, né, não é isso? Do Champ, quem que era? O passeio de barco no... Não, era o Yves Klein que jogava folhas de ouro no... Folhas de ouro, levava você. O Yves Klein era um... O cara, ele tem até uma foto muito famosa, que tem um cara voando no ar, que é uma dupla exposição. Ele tem um azul chamado Azul Klein, e daí ele vendia o efêmero. E daí você pagava uma bala para ele, pegava folhas de ouro de... Sabe a folha de fazer folhação de ouro, né? Que não é uma coisa tão cara, daí ele pegava e ficava jogando no Sena, no Rio Sena, em Paris, ficava jogando, você pagava uma bala, e é isso. Você passava um momento com ele desperdiçando sua folha de ouro, entendeu? Só que a parte dele estava no bolso. Isso então, assim, o cara tem a competência dele. O cara tem a competência dele. Mas ele está fazendo a mão. Está fazendo a mão. Ele está entregando. Ele inventou o rolê. Mas assim, ele inventou o rolê, né? O cara se deu bem, tá tudo certo. Cada um leva o carro quem quer. Assim como a gente está vendo uma volta bem bacana na parte de gastronomia, etc e tal. Exato. Em produções de coisas muito, muito selecionadas. Sim. As pessoas estão percebendo o valor do primeiro alimento depois do show. Né? Tá tendo uma... Você lembra que aquelas previsões do passado, do futuro, que a comida ia ser toda tipo miojo, assim? Isso na verdade não tá. A gente tá tendo... Nessa parte voltou totalmente. Ninguém quer comer o cup noodle só, entendeu? Quer comida desidratada. Mas também quer. Exato. Mas eu acho que esse é o grande barato, André. As pessoas querem os dois. Exato. Você tem os dois. Hoje, por exemplo, eu tenho clientes que têm carros modernos, mas o cara quer ter o antigo na garagem, ele quer curtir, ele quer ter essas duas experiências. E ele sabe que são experiências completamente diferentes. Eu não fui, meu filho foi, conheceu, e um amigo meu que foi para o Japão também conheceu, o 7-Eleven lá, o conveniência japonês, o 7-Eleven. E quem vai lá fala assim, é uma loucura a qualidade daquilo. Do 7-Eleven, no Japão? É uma loucura a qualidade. Você come um sanduíche de ovo, você não encontra no Brasil. E nos Estados Unidos eles estão quebrados. O japonês é outro. É outra coisa. Tá. E aí, você tem uma baita de uma qualidade lá em tudo que eles fazem. Qualquer coisinha lá. Tem um coreano chamado Siu, né, que é Ku. Ficou Ku e ficou famoso no Brasil. Siu. Para você, como você diminutivo em inglês, CU, né? É o nome da rede, né? Aqui na Coreia, CU em inglês, né? Bacana pra caramba. Então, só que o brasileiro lê, fala cu, então ficou bacana, virou um meme, virou tudo. Hoje vim comendo cu. Hoje tomei no cu. Uma coisa meio tosca, meio grotesca. Tem gente tomando no cu aqui? Muita gente. Porque abriu um aqui. Tá. E aí o pessoal tá indo tomar. Abriu um aí atrás. Tá abrindo lá. Quinta série não tem jeito, né? Não tem jeito. Aqui eu até achei que foi quarta série, porque nós descemos mais. Eu fui um exímio jogador de futebol, mas quando você vê a bola pingando, não tem jeito. Ai, cacete. É do cacete. Mas enfim, o pessoal tá indo. E nesse lugar, no Siu, ou Ku, você escolhe o miojo, você tem no Japão também, eles foram mais além do modelo japonês. Você escolhe o tipo que você quer, tem a água quente que a pessoa abre na hora e vem com molhos, e eles colocam uma mesa cheia de legumes e de coisa para você escolher. Você pode escolher à vontade para você montar ali o teu miojo. Eles são apimentados pra caramba, os coreanos. Puta que pariu. Você pega, você tem isso aí, mas você vai lá e você monta, e tem coisa natural, e tem coisa isso. Peraí, estão dando tem um híbrido aí, né? Tem uma coisa meio híbrida, né? Sim. Falando em híbrido, por exemplo, hoje não, tá? Isso já acontece, voltando um pouquinho pro meu universo aí no caso dos automóveis, que aqui sempre rola uma moda, uma coqueluche, né? Vou usar um termo bem você entregou a idade. Coqueluche, velho. O que acontece? São os programas, né, que vieram da TV a cabo, né? Discovery, essa parada e tal, não sei o que, os canais.
que começaram os programas lá. Ah, é Overhauling, bicicleta, né? E o Overhauling, o Rides. Depois Tem A vários. American Chopper, né? American Chopper e tal. Então aí todo mundo que gosta do assunto começa a ir atrás e tal. E aí já viraram várias outras temporadas e outros nomes. Da década de 50 para cá, esse universo lá fora, ele não parou. Então, coisa que poucas, a não ser quem vivencia esse mundo, curte e tal, acompanha um pouco, entende, mas lá esse mercado, ele continuou evoluindo. Nós temos um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos, desde a década de 60 em Las Vegas, que é o SEMA Show, que agora ficou famoso e tudo mais, mas ele acontece desde a década de 60, que ele é uma feira dos fabricantes, Dos fornecedores de dos escapamento, fornecedores de volante, de peças, roda. para este mundo, Que sensacional, né? para esse Sensacional. mundo do carro, da coisa, para o restauração. cara que quer o carro customizado ou restaurado. Então, é muito comum hoje lá. Tem os kits, Lógico né? que isso não é um universo. Ele é popular, ele está enraizado na cultura norte-americana, mas ele não é uma coisa barata. É que o acesso lá Nem é de difundido, mas massa, é no popular, sentido. difundido, mas é popular. Não é de massa no sentido de Não, escala industrial. Ele mas é oferecido no estilo do it yourself. Sim, sim. Né? Você pode comprar e montar na sua garagem e tudo mais. Mas os projetos bacanas. O que eu acho sensacional nisso, assim, quando a gente fala nisso, e a gente, para você ter uma indústria dessa, você tem que ter você tem que ter um custo de fatores, sendo meio chato economia aqui, muito, muito bom. Ou seja, você não pode encarecer a vida das pessoas, você tem que facilitar a vida Sim. das pessoas. Sim. Quando você facilita a vida das pessoas, Viabilizar, né? você não pode atrapalhar, não atrapalha, gente, ajuda. Ajuda porque assim, se você tentar tirar os ovos de ouro do bicho aqui, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver. Sim. E quando você fala isso numa coisa americana, do jeito que eles fazem, a quantidade de pequenas indústrias que necessitam para que esse mercado exista, a quantidade de famílias que estão envolvidas na produção desse mercado, Ele é bilionário. e assim esse ele está mercado. pulverizado em pequenos... Ele não é milionário, ele é bilionário e não de dólar. é de dólar, é bilionário de dólar, e ele não está nas grandes cidades. A localização dessas Pequenas e empresas mais indústrias. são nas pequenas e médias cidades. Ele tá Em todos os pulverizado em lugares. todo o país. Exatamente. Então você cria E a gente renda tinha em isso todo o aqui. país. E a gente tinha isso daqui que eram os carros que o Cardinale, quando veio aqui, comentou que era a indústria de carros fora de série que foi extinguida Sim, aqui no Brasil. Que sim. ameaçamos ter uma estrutura muito legal e destruir onde a gente ter. Mas tinha 20 empresas, cara. São Paulo. É isso aí, no ABC. Era para ter quantas no Brasil se não atrapalhassem a Existem vida? algumas ainda hoje, nós mesmos tentamos, tem vários amigos que tentam há anos. Essa parte da regulamento melhorou muito, tá? Não está perfeito, mas ainda que melhorou. Depois Não está mais péssimo, só está bem ruim. Depois da questão da placa preta e tudo mais, de pessoas mais sérias envolvidas com essa questão do antigo mobilismo, né? A federação, a FIVA hoje, ela tem uma presença mais forte dentro do país. Abre um museu agora em Campos do Jordão. Nós temos Justo em Campos do Jordão, né? nós temos alguns museus bem legais no país, vale a pena até aí o convite. Aliás, próximo final de semana, eu não sei quando vai ao ar aqui, vai ter um evento muito legal no Dream Cars, que é o museu que foi inaugurado em São Roque, uma estrutura muito bacana, muito legal, lugar bonito, fácil de chegar, tem coisa boa próxima aí para levar a família, legal. Vamos ter a inauguração agora do Cardé, que é em Campos do Jordão, que é um negócio assim também inédito, né? Carros exclusivos. Carros exclusivos, muita coisa histórica que tem a ver com de avião. Com a história do país também. Então, eles têm essa ligação com a parte histórica, não só, óbvio, o automóvel antigo já está ligado à história, mas eles têm essa questão da história. Contextualizar no Brasil. Com o Brasil e também Que é são envolvidos com a fundamental, parte de design. É bacana, o projeto é bacanérrimo. A gente participou um pouco aí, né, o pessoal que eu trabalho aí da parte que a gente faz a parte da assessoria de importação, atuou nessa parte da trazida do Tucker, tem uma Ferrari década de 50, tem o primeiro do Zenberg a vir para o país. Então, assim, são coisas muito exclusivas. São coisas, assim, realmente são joias, né? Bacana de poder ver isso, né, de perto. Né? Você me diz uma coisa, me diz uma coisa, você, no trabalho que você faz,
Tá, vamos se ajudar. Vamos ver se me faz sorrir. Se eu aparecer para onde você está, Tá. na sua oficina, e eu falar assim, olha, eu preciso achar um Chevrolet 68, caminhonete, desse jeito. Quero um para restaurar, porque é o que meu avô tinha, eu lembro de tal. Você ajuda, você tem esse serviço, você ajuda Sim, a encontrar? Eu faço esse trabalho. Você ajuda a encontrar? Eu faço esse trabalho, a gente faz essa assessoria. A gente faz essa assessoria tanto para localizar o carro, tanto pode ser procurar o carro aqui ou procurar o carro fora do país. Então hoje nós temos assim um trabalho de parceria e acompanhamento com gente responsável, com muita capacidade, histórico, bacana, que eu acabei de falar. Tem carros que estão indo para os museus e tudo mais. Eu vou levar 2 carros agora para o evento de São Roque, né? Um carro que foi o primeiro carro que eu tive a oportunidade de restaurar com um grande amigo, que se foi aí há alguns anos, que é o Sérgio, e nós trouxemos o primeiro Barracuda 1971 para o Brasil. Esse carro nós compramos ele num estado assim, completamente detonado, precisava restaurar tudo, incluindo os vidros. Vocês trouxeram como Nós encomenda. começamos o trabalho de restauração nos Estados Unidos, nós encontramos o carro lá. Foi a pedido de uma pessoa? Não, esse carro nós compramos em sociedade e fizemos o projeto inteiro, e a gente na época foi desvendar tudo que era preciso fazer para ter um carro aqui e restaurar esse carro inteiro e deixar esse carro perfeito, o mais perfeito possível. O André conhece o carro, algumas pessoas que me conhecem sabem do carro, assim, o carro realmente ficou muito bacana. Existem outros exemplares hoje no país, mas são pouquíssimos, não deve ter meia dúzia, de mesmo ano e modelo e tal. E a gente restaurou o carro exatamente como ele saiu de fábrica: cor, configuração, teto de vinil e tudo mais. É um carro que eu ligo ele toda semana, ele está funcionando, a carburação, a gasolina. Tá, então eu viajo com ele, vou e volto. Esse carro, qual que era o nosso projeto? O projeto, nós precisamos fazer um piloto para que as pessoas possam confiar na gente. Entendi. Você fez você fala hoje em dia, você fez a validação do seu negócio. Exatamente, a ideia é que assim, dá na chave, tem combustível no tanque, dá na chave e vai embora. Você pivotou o seu próprio negócio. Então, eu faço esse trabalho. Teve a questão da oficina, eu comecei a ter 10 anos, eu faço um trabalho muito de indicação, de boca a boca. Eu não sou um cara assíduo em rede social, isso é uma coisa... Mas tem. Motor Studios. O Cardinale também, mas a gente está no Instagram, Motors Studio. Eu uso mais como um portfólio assim, dos projetos que a gente está trabalhando, executando para divulgar, mas assim, tenho amigos no país inteiro hoje, tenho o maior orgulho de poder desfrutar disso, ter conquistado isso. Óbvio que tem os altos e baixos, um monte de dificuldade, mas nós estamos aí na briga, na luta. Tem muita gente bacana no mercado, no Brasil, entendeu? Começando, tentando fazer coisa, tem gente das antigas. É uma questão que faz parte da nossa cultura também, o automóvel, até porque ainda os Estados Unidos tem muita ferrovia e nós fomos castrados na parte de ferrovia. De viajava de carro. Você viajou de carro. Fazia tudo na China as pessoas só viajam de trens. Na Europa você faria aquele seu rolê de trem, né? Exatamente. Que eu ia falar aquela hora do elétrico. Tá tudo ótimo, tecnologia para ajudar, e é maravilhoso, e funciona, e não quebra, e não tem... Cara, mas você falar que é mais legal você entrar num veículo que não vibra, não cheira, não tem som. Então é mais legal, eu prefiro, para fazer essa viagem eu vou de avião. Não, e não dá pra viajar de carro elétrico no Brasil, esquece, não tem como, você vai passar bem. Não só no Brasil, lugar nenhum, tem amigos de fora que tem carros elétricos fora. Fazer grande rolê, e tem a questão a questão da infraestrutura, tem países, por exemplo, que não vão usar. Mas vai acabar o petróleo, cara, desde 71. Até porque a revolução... O mundo descoberto quanto hoje. Não, e tem 2 revoluções ocorrendo agora que estão forçando a barra, que vão ser outros caminhos, que provavelmente eu acho que derrubam essa ideia da bateria. Na minha opinião. Você falou do hidrogênio, né, que você mostrou lá. Hidrogênio, que está avançando num ritmo... Tem um projetaço disso. Não, e a Hyundai saiu na frente, assim, de um jeito maluco, já está em teste pesado na Austrália. Até porque na Austrália se usa muito carro. Sim. A longas distâncias. Sim, então lá, elétrico é inviável. A questão do hidrogênio, bateria. A dificuldade ainda era a parte de tipo de abastecimento né? demora no máximo 5 minutos. Com 5 litros você tem 900 km de autonomia. Tá aí. É outro jogo. É outro patamar. E tem o urânio.
urânio já usado, já sujo, mas você com uma quantidade muito pequena de urânio, você faz uma bateria absurda. Esse é um sonho antigo da pilha de urânio, né? Isso daí Mas assim, são tentativas. Mas eu acho... Imagina código. Mas eu acho assim, com o que a gente tem na nossa realidade, você não pode fugir do nosso mercado, do que a gente tem aqui. Você quer um carro para São Paulo, para usar pouco, etc., o elétrico pode ser uma opção. Pode. Se você usar isso como commodity, meio de transporte privado, quase público. Agora imagine todo mundo na garagem desse edifício que nós estamos agora. Botando a tomada. Explode o transformador da rua. Não vai, isso não vai acontecer, não vai poder ser assim. Não vai poder, acabou. Né? Só que caras não pensaram nisso, né? Não, ninguém pensa nisso, cara. Força a barra pra caramba, diz que até 2030 vai ter que acabar e... Cara, nós temos um problema aí, vira e mexe, nós temos um blackout, alguma coisa, não temos energia... Pô, você tá falando... Pera. Você tá falando de tem blackout aqui, tua energia cai? Não, nunca acontece. São Paulo está falando de energia cai. Você tá louco. Não acontece isso, é verdade. Pelo amor de Deus, gente. Você quer boicotar esse mercado tão bonito? O Drops Preto, o Drops Preto. Nossa, aqui não cai, cara. Assim, pra gente dar um fechamento, você hoje, você está realizado o que você faz, qual é o desafio que você gostaria que você ainda se coloca pro que você faz, ou que você gostaria de incorporar no que você faz? Essa é uma busca que ela vai criando formas diferentes, até por conta do que vai acontecendo em volta da gente, né? O mundo está mudando, então você tem que procurar se adequar. Eu tenho um sonho, um desejo realmente de que a Motors Studio ela se traduza para uma marca, realmente. Por que o Motors Studio? Porque você tem, né, Ford Motors, Chevrolet Motors, né, Chrysler, Dodge, Plymouth, todo mundo é Motors. Eu falei, pô, assim, eu sou um aficionado pela linha Chrysler, Dodge, Plymouth e tal. O André falou da linha Mopar e tal, por causa do começo da internet, não aprofundei mais. Mas eu gosto de carro, eu gosto principalmente de motores V8. Eu gosto da sonoridade. Acho que é um conjunto muito... É bem Led Zeppelin. É um clássico. É um clássico. V8 é bem Led Zeppelin. Mas ele é Little Richard, ele é Chuck Berry, ele é Elvis Presley. Você consegue imaginar o Elvis sem estar num Cadillac? O próprio Elvis Costello. Até o Jim Morrison, né? Jim Waters, Jim Morrison. E eu arrisco dizer que se tivesse um V8 na época do Brahms, ele ia gostar de dar uns cavalinhos de pau também. Então a ideia é o quê? Eu quero conseguir traduzir essa marca. Eu quero conseguir traduzir um pouquinho desse feeling aí. Né? Essa cultura, né? Essa cultura para outras coisas. É muito comum isso lá fora. Tudo vira um case e os caras têm um monte de souvenir e tal. Não é chover no molhado. Então, vamos tentar deixar a nossa marquinha. Então seria uma casa, um ambiente de convivência com várias... O ambiente com convivência, ele é com várias produções juntas dentro. Exatamente, a gente trabalhou num monte de eventos, de shows, então assim, ele pode se tornar um case de show, por que não? Moto Studio poderia ser então um espaço permanente. Uma marca de bourbon. Pode ser uma marca de bourbon. Uma cervejaria com barbecue e casa de... Eu gerenciei um bar em São Paulo que era oficina de motocicleta e tal, que era o Johnny Wash. Tá. Cuidei lá que era do amigo do Ricardo Medrano. E eu tocava no bar às sextas-feiras. E nós já nos conhecíamos por causa do universo do carro antigo. Ele também curtia carro, mas muito motocicleta. Acabou que ele me chamou para trabalhar junto. Eu fiquei 5 anos lá gerenciando o bar. Era um bar com lavagem de moto, com oficina de customização. Então, assim, essa ambientação, ela é muito legal. Os rolês acabam se cruzando. Entendeu? E hoje isso sumiu um pouco. A gente teve um momento que isso foi muito... fervilhou bastante. Agora caiu um pouco e tal. Sim. E assim... Mas ao mesmo tempo, essa cultura meio do estilo norte-americano, do boné de caminhoneiro, do barbecue, do festival de churrasco, não sei o que tal, tá super. Eu acho da pessoa que faz, né? Da pessoa que realiza. Exatamente. Essa coisa americana. Mas, pô, nós fazemos também. Coisas fazemos. Nós temos muita coisa legal sendo feita aí. Então, assim, e Motors por quê? Porque eu acho tudo que é movido a motor. De repente pode ser legal um liquidificador vintage. É legal. A máquina de moer pimenta do reino. Pô, aquilo
É motor. Você tem que movimentar, é uma engrenagem. Entendeu? Então vai muito nesse foco aí de buscar essa coisa do capricho. Do feito com do fazer, um pouquinho do fazer e tal. Pô, cara, você conservar, né, um objeto. Isso até é ecológico. Você tem um objeto com um certo. Lembra aquele coisa do móvel da família, etc. Você passava de pai para filho. O americano faz muito isso foi um rolê que eu fiz com meu pai, né? Dele a gente reformar um carro junto, né? É isso, cara. Então, tem um vínculo afetivo podemos buscar o seu Chevrolet 68, sim, tanto aqui quanto fora do país, tá? Nós vou levar um outro carro pro evento do próximo final de semana. Ele era o primeiro Dodge Charger Daytona da América do Sul. Nossa, é sensacional. Esse é o primeiro. Daytona é aquele carro do Cars, sabe? Aquele do Cars, na verdade, é o Superbird, mas são primos, né? É o primeiro automóvel a ultrapassar a barreira dos 200 milhas por hora. Carro de pista, de corrida da NASCAR, né? Carburado a gasolina. Cara, Belê, brigadaço. Eu que agradeço aí. Dessa vez terminamos de uma forma decente. Motor Studios, né? Motors, plural, Motor Studio no Instagram. Vejam lá os rolês, vejam os carros lá, você vai ver Cristine. Tem like lá com eles, sigam a gente. Um monte de coisa legal. Bom prazer. Todo mundo se siga. Valeu demais, obrigado. Tá bom? Brigadaço. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau.